A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula da nossa escola bíblica. Está preparado? Preparada? Espero que sim. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de falar da tua palavra, mais uma oportunidade de que nossos corações sejam alimentados por aquilo que é teu. Senhor, obrigado por quem já se transformou em nova criatura, Pai, que não recue, não desista e viva assim essa intimidade contigo, e quem ainda não se transformou, não te aceitou através dessa aula, Pai, te aceite, se transforme em nova criação, nova criatura e muitas coisas viver de bom contigo, Pai. Fala a todos os nossos corações, tira todo o peso, toda a mágoa, todo o rancor, toda turbulência mundana que muitas vezes habita em nossa mente e coração, seja repreendida em nome de Jesus para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos dar início à terceira aula. Vamos lá. O tema deste módulo, dessas 4 aulas, você sabe bem que é nova criatura. Enche a tela aí. Nova criatura. Isso. Viu? Então, nova criatura. 4 aulas, estamos na terceira. Nosso versículo base, enche a tela novamente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ah, pastor, mas você sempre cita esse versículo? Sempre cito, vou citar nas 4 aulas desse módulo para que realmente isso esteja cada vez mais encravado dentro do seu coração. Assim que se alguém está em Cristo, te pergunto mais uma vez, você está em Cristo? Aceitou como Senhor e Salvador? Glória a Deus, se você está em Cristo, nova criatura é. Isso significa que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu falei para você, aquilo que te acusava, aquilo tudo que falam que você fez de errado, aquele passado que querem te trazer à tona, aquilo não te pertence mais. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viva o novo do Senhor, glória a Deus, amém. Passando só a tela das aulas, aula 1 falamos sobre oportunidade, Deus nos deu a oportunidade, de sermos nova criatura. Você que aceitou essa oportunidade já é nova criatura. Aula 2 falamos sobre identidade. Aula 2, se você aceitou a oportunidade, significa que você teve uma mudança de identidade, você não é mais o mesmo, você se comporta de outra maneira. Aula 3, aula de hoje, comportamento, e aula 4, que será na próxima semana, ação. Então estamos falando hoje, pode tirar a tela, sobre comportamento. Hoje é o tema da aula de hoje, comportamento. Você que aproveitou a oportunidade de ser nova criatura, assumir uma nova identidade, porque as pessoas olham para você hoje e falam, nossa, ele era assado, agora ele é assim, ele fazia tal coisa, agora não faz mais, nossa, ele se comporta de maneira diferente, nossa, ele era tão bravo, mas agora está tão manso, Então você teve uma mudança de identidade. E hoje vamos falar sobre comportamento, porque quem aproveitou a oportunidade, mudou de identidade também, se comporta de maneira diferente. Amém? Então, entenda que o seu comportamento não é mais o mesmo de antes, Quando as pessoas viam você fazer certas atitudes que não honravam a Deus, você não se comporta mais desta maneira. Enche a tela, comportamento, aí está escrito bem grande, E o versículo que eu gostaria de iniciar é o versículo de 1 Coríntios 15, 33, que diz assim, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Tem versões que falam as más companhias corrompem os bons costumes, mas nesse que eu separei, as más companhias estragam os bons costumes. Primeiro, se você mudou de comportamento, tem pessoas que te cercam que Deus vai tirar elas do teu convívio social, porque o comportamento delas não combina mais com você. Eu passei por isso na época da minha conversão, pessoas que tinham comportamentos errados, opiniões erradas, não faziam mais parte disso, para a minha vida, e Deus foi tirando. Eu vou falar para vocês que, principalmente de início, isso chateia, isso magoa, porque a gente entende que a gente gostava daquelas pessoas, estava talvez até acostumado ou acostumada com elas, mas Deus vai tirando essas pessoas do nosso caminho, porque se elas não aprenderem ou não mudarem o comportamento, elas não fazem mais parte daquilo que Deus espera para nós. Então não se machuque com isso, entenda que é a mão de Deus trabalhando nesse tipo de situação. Pessoas, por exemplo, você tem um amigo que fala muito palavrão, fala mal das pessoas, julga as pessoas, se essa pessoa não se transformar, ela vai ficar cada vez mais distante de você, porque é uma companhia que pode te corromper
né? E que você, na verdade, então, seja luz para essa pessoa, né? Seja sal na terra, luz do mundo para essa pessoa, e ela começa a entender que realmente isso não serve mais para ela, porque se ela insistir, Deus vai tirar ela do seu convívio. Né? As pessoas elas têm que ser transformadas, como diz a palavra de Deus, né? Pelo entendimento de tudo que é dele, da palavra, de tudo que ele fala ao nosso coração. E se Deus perceber que essas pessoas estão te levando para algum caminho que não é o dele, né? Ele vai tirar essas pessoas do seu caminho. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, eu quero que você responda para você mesmo, no começo dessa aula, aonde você está andando? Honra ou não honra ao Senhor? Os ambientes que você vem frequentando, né? O comportamento, como é o tema da aula de hoje. Né? As pessoas dos ambientes que você está se comportando, você está frequentando, estão se comportando de maneira que elas honram ao Senhor? As festas que você está frequentando honram ao Senhor? Ou você chega na festa e já daqui a pouco está reunido com 2 ou 3 que estão falando palavrões, falando mal de outras pessoas? Ou você está sentando em rodas de escarnecedores, como a Bíblia diz? Isso não nos pertence. Então, talvez os locais que você esteja frequentando, talvez não façam mais parte do seu comportamento. Então, se comporte não indo mais nesses lugares, porque eles não pertencem mais a você. Ah, você começou a ir na igreja e está sendo criticado, né? Está sendo motivo de chacota porque você mudou o seu comportamento e agora você está indo para a igreja, né? Congregando com os irmãos, louvando, adorando. Né? Agora as pessoas falam alguma coisa para você e você fala glória a Deus. Mesmo talvez não sendo uma notícia boa, você glorifica o nome do Senhor porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas e você está sendo criticado por isso. Isso vai acontecer, porque existe uma mudança de comportamento na nova criatura. Né? E você eu sei que no começo pode ser um pouco, pastor, eu tenho vergonha, é um pouco constrangedor, mas Deus vai nos moldando. Né? E esses comportamentos benéficos vão ficando cada vez mais aflorados e os comportamentos maléficos vão nos abandonando. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vou falar para vocês que eu mesmo chegava do trabalho e trazia os problemas do trabalho para casa e muitas vezes o ambiente de casa se tornava triste, pesaroso, porque eu trazia situações externas para o ambiente interno. E isso é prejudicial. Né? Deus não está no controle de todas as coisas, então o que aconteceu no trabalho, um problema, um desafio, alguma chateação, Deus está no controle. Amanhã é outro dia, assim tentaremos resolver as coisas. Mas, muitas vezes a gente pega esses problemas e traz para dentro do nosso lar, causando prejuízos sentimentais, né, destruição de elos. Então, esse comportamento, para a glória de Deus, não existe mais dentro do meu lar. Eu sei que Deus está no controle de toda a situação e eu tenho no controle de toda a situação e eu tenho prazer em chegar no meu lar e ver a minha família, em abraçar, em sorrir, conversar e não só ficar descarregando coisas do nosso dia a dia, ou porque um chega chateado, todo mundo tem que se chatear, ou aquilo tem que ser motivo de chateação para todos em casa. Eu mudei o meu comportamento, porque a nova criatura se comporta de maneira diferente. O que era brigão não é mais brigão, assumiu uma nova identidade, como na aula passada, e por isso se comporta de maneira diferente, não reage mais. Ele tem um comportamento diferente. Aquele que era carrancudo hoje sorri. Aquele que era distante hoje abraça, porque teve uma mudança de comportamento. Então, vigie com relação às suas companhias, seus colegas, seus amigos de trabalho, né, o que sai da sua boca, o que você anda ouvindo, os ambientes onde você anda pisando. Né? Talvez Deus está querendo mudar algo em seu comportamento e talvez você esteja resistindo. Não resista à voz do Senhor. Não resista à voz do Senhor, Ele tem um caminho incrível para você seguir. Quanto mais você resiste, é prejuízo para Deus? Deus não tem prejuízo. Né? Deus, é prejuízo para nós quando a gente resiste à voz do Senhor. Então, que a gente consiga mudar de comportamento. Tudo aquilo que Deus quer lapidar, e nem sempre a lapidação vai ser algo que vai ser como um carinho, de repente. Às vezes uma lapidação vai doer dentro do nosso coração, ou alguma mudança de comportamento que a gente já está muito acostumado a fazer, vai doer no nosso íntimo, mas obedeça. Né? Deus é carinhoso, é amoroso, e ouça a voz dele. Você vai sentir que certos ambientes, se você começar a se alimentar das coisas de Deus, né? Louvar, adorar, orar, jejuar, ler a palavra, estudar daquilo que é dele, como você está fazendo agora, você vai entendendo que certos ambientes não são mais para você. Glória a Deus, se comporte
de maneira diferente. Coloquei uma frase aqui: nova criatura tem companhias que não te pertencem mais. Né? Então, exatamente, nova criatura tem companhias que não te pertencem mais. Então, Deus vai fazer esse limpa, como eu acabei falando no começo deste versículo. Tá? Vamos começar, hoje nós vamos citar um grande exemplo desta aula. Vou usar um único grande exemplo para falar sobre comportamento. Né? Gostaria que você abrisse comigo aí sua Bíblia, Atos capítulo 9. A partir do versículo 1 a gente vai lendo, um texto muito conhecido, mas talvez você não conheça, não há problema, a gente vai falar dele aqui, mas a gente tem que tomar posse daquilo que Deus fala para a gente. Né? Aqui existia ali um homem chamado Saulo, que perseguia a cristãos, como eu e você. E perseguia de maneira trágica muitas vezes, né? Maneira forte, veemente, muitas vezes trágica. Então, ele não tinha a menor compaixão por pessoas como eu e você. Existia assim, uma raiva, um ódio contra pessoas como eu e você, pessoas que acreditavam em Cristo. E o papel dele era perseguir essas pessoas. A função dele era perseguir essas pessoas. Perseguir, prender, maltratar. Né? E isso que Atos, no capítulo 9, conta para nós sobre essa história. Eu queria ler com você Atos 9, neste momento de 1 a 5, pode encher a tela. E a Bíblia nos diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, diz aqui a Bíblia. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Volta para mim. Quero que você entenda uma coisa. Essa raiva, esse ódio contra os cristãos está descrito aqui no primeiro versículo. E Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Tá bom para você? É isso que ele respirava. Era o motivo de vida dele, era realmente perseguir esse tipo de pessoas. Né? Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu ali uma carta para Damasco, estava indo para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho qual? Alguns que seguiam a Cristo, tivesse o direito, através daquela carta, de prendê-los, né, conduzisse presos a Jerusalém. E indo lá para o caminho de Damasco, a Bíblia nos conta que, chegando perto de Damasco ali, subitamente o cercou um resplendor de luz. Saulo chegava ali, não sozinho, com a sua comitiva, chegava ali próximo a Damasco e uma grande luz o cercou. Neste momento, você imagina isso? Imagina na sua mente um grande resplendor de luz ali. Resplendor de luz do céu, como diz a Bíblia. Né? E caindo em terra, ele se assustou, caiu em terra ali, né? E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu isso. Diante daquela luz, ele caiu por terra e ouviu esta voz. E ele disse: quem é, Senhor? Tipo, quem é que está falando comigo? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus falou com ele ali. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Por quê? Porque ele perseguia o povo de Deus, perseguiam a quem cria em Jesus, e quem crê em Jesus, persegue a Jesus. E ele falou isso. Né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, resistir. Duro é para ti resistir contra os aguilhões. Aguilhões, se você pesquisar historicamente, era, como eu posso explicar, como se fosse um instrumento, algum aparato que o boi usava para arar a terra, que guiava o boi no arar a terra. Então, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, resistir à direção certa. O aguilhão, aquele que vai dar o caminho certo ali
para o boi, no caso ali como exemplo, né? O caminho certo, o guia para arar a terra. Então, duro é para ti recalcitrar, resistir contra a direção. Você está resistindo contra a direção. É isso que Jesus falava para Paulo, para Saulo no caso aqui, né? Existe uma direção e você está indo contra, você está resistindo ao verdadeiro caminho, à verdadeira direção. Como se Jesus falasse para ele, não é isso que eu quero de você. Não é esse homem perseguidor que eu quero de você. Não é essa criatura criada à imagem e semelhança de Deus tomando esse tipo de atitudes. Não é esse o seu comportamento, que é o assunto da aula de hoje. É como se Jesus estivesse falando isso para ele. Não é assim que eu quero que você se comporte. Né? O comportamento de Saulo ali naquele momento não honrava ao Senhor. Você entende isso? Né? Não honrava ao Senhor. Agora vamos de Atos 9, de 6 a 9. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Né? Ele não estava indo para Damasco? Entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, os homens que estavam com Saulo, falei, o Saulo não estava sozinho, ia ali numa comitiva. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Né? A comitiva estava ali assustada, em pânico, com aquela voz que falava com Saulo. E Saulo levantou-se da terra, diz a Bíblia, e abrindo os olhos, não via a ninguém. Saulo estava cego. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aí ele pegou na mão dos que estavam com ele e chegaram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Imediatamente, quando Saulo vive essa experiência com Jesus, e eu te pergunto nessa aula, você já viveu uma experiência com Jesus? Se você acha que essa foi uma experiência traumática com Jesus, não foi. Essa foi a experiência. Se você continuar lendo a história, nós vamos ler mais um pouco, mas se você estudar ali a história de Paulo, essa foi a melhor experiência que Saulo teve com Jesus. A melhor. A gente fica imaginando o choque da luz, a cegueira. Não, essa foi a melhor experiência que Saulo teve com Jesus, porque a partir do momento desse choque, né, dessa luz chocante que o cegou, ele imediatamente mudou de comportamento. Repito a pergunta para você, nesta aula. Você já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Já sentiu, e sempre vai ser benéfico. Eu te peço uma coisa, nova criatura, não tenha medo de ter um verdadeiro encontro com Jesus. Não tenha medo. Sempre vai ser incrível, extraordinário, sobrenatural. Deus sempre vai te derramar grandes coisas. Ah, pastor, mas ele ficou cego. Calma. Foi a melhor coisa que aconteceu para Saulo, foi esse encontro com Jesus. Não tenha medo de encontrar Jesus. Busca experiências com o Senhor. Rasga o seu coração na presença dele, louva, adora. Ei, você que é nova criatura, qual é o seu comportamento diante do Senhor? Se comporta como um filho, né? Como um servo, como um amigo, que é assim que ele nos chama, como já falamos na aula passada, né? Porque mudamos de identidade, então somos amigos do Senhor, e amigos do Senhor se comportam como? Você não tem relacionamento com o seu amigo? Então se relacione com Jesus, se comporte como quem se relaciona, e não de maneira fingida, como quem realmente se relaciona com o Senhor. Né? E a partir do momento que ele ficou cego, levantou, não enxergava mais nada, o conduziram até Damasco. Né? Ele chegou em Damasco, a Bíblia diz que esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Eu até brinco neste versículo especificamente, que mal Saulo já conheceu a Jesus e ele começou a jejuar já, mesmo sem saber muitas vezes o que era jejum, talvez, né? E não comeu e nem bebeu. Ou seja, o impacto foi tão grande ali com a glória, é essa a palavra, com a glória de Deus que o cercou e se manifestou, que ele não conseguiu comer, não tinha fome, não tinha sede. E a Bíblia diz que por 3 dias ele não comeu e não bebeu. Algo mudou. Um comportamento mudou. 3 dias,
ele continuou perseguindo os cristãos mesmo cego? Ele saiu quebrando tudo ali onde ele estava revoltado? Não. Ele simplesmente ali ficou ali, como o mundo diz, ficou na dele, ficou ali impactado ainda por tudo aquilo que ele tinha vivido, não teve sede nem fome, não comeu e não bebeu. Ficou ainda tentando entender todo aquele impacto que ele teve com Jesus, porque ele ouviu do próprio Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você imagina o quanto essa frase mudou o coração de Saulo? Mudou o coração de Saulo ali. Você entende isso? Né? O quanto essa frase foi a glória e o que ele ouviu do Senhor mudou o comportamento dele. Aquela pessoa arrogante, violenta, se torna uma pessoa concentrada, mansa e impactada pela glória de Deus. Mansa e impactada pela glória de Deus. Eu espero que assim seja eu e você, impactados e mansos, né, devido à glória de Deus na nossa vida. Amém? Vamos seguir? Agora vamos de Atos 9, de 10 a 18. Enche a tela, Atos 9, de 10 a 18. Que diz, a Bíblia nos diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Volta para mim. Entendeu? Qual foi a mudança de comportamento de Saulo? Deus chega para um outro servo chamado Ananias e fala: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e procura por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando, pois eis que ele está orando. Ou seja, ele já estava orando. Uma mudança, Deus nos transforma. Jesus é maravilhoso, o caminho, a verdade e a vida nos transforma em nova criatura. Pastor, você está falando que o perseguidor de cristãos virou este homem de oração? Sim, o impacto foi tão grande com a glória de Deus ali que ele mudou o seu comportamento. Saulo se torna uma nova criatura. Vamos voltar ao texto, versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ou seja, Saulo estava orando e Deus já revelaria a ele uma visão que alguém chegaria para orar por ele. Olha isso, igreja. Olha que coisa mais linda quando a gente realmente se derrama. Deus derrama mais que a gente. Quando a gente se derrama na presença do Senhor, quando a gente se entrega, Ele entrega mais. E ali Saulo já tinha até visões da parte de Deus. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocaram, o teu nome. Né? Volta para mim aqui, quero dizer para vocês que Ananias questiona o Senhor ali, né? Faz um comentário ao Senhor, falando assim: Senhor, eu já ouvi falar desse cara. Esse cara é perseguidor. Esse cara tem cartas, tem autorização para perseguir pessoas como nós. Aliás, Saulo não tinha pedido cartas lá aos sacerdotes para homologar ali essas prisões? Então, Ananias falava disso. A fama de Saulo já era grande naquele período. Saulo era temido pelos cristãos, porque sabiam que poderiam ser presos ou mortos por Saulo. E é isso que Ananias diz: muito ouvi falar dessa pessoa. Essa pessoa persegue pessoas como eu, Senhor. Pessoas como eu. É isso que Ananias falou para o Senhor. Voltamos ao texto aqui. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você abraçaria este propósito? Diz para mim, diz para você mesmo aí. Abraçaria? Aqui é bonito porque muitos já leram esse texto, mas você está na sua casa, Deus fala: sai da sua casa e vai orar. Vai impor as mãos sobre aquele que persegue pessoas como você? Porque
ele é um vaso precioso para mim, é isso que Deus está falando. Ele é um vaso importante e precioso para mim. Você obedeceria essa ordem do Senhor? Você teria um comportamento como filho de Deus, um comportamento de obediência? Se essa aula fala sobre comportamento, você teria esse comportamento de obediência, de ir lá e fazer aquilo que o Senhor está mandando? Ou você tentaria negociar com Deus, como muitas vezes nós tentamos negociar com Deus aquilo que Deus nos pede? Negociar com Deus, pastor, falar, não, peraí, Senhor, eu oro daqui. Como ele é um cara perigoso, eu vou orar daqui. Eu passo a noite inteira orando, Senhor, louvando, adorando, mas eu não vou lá não, Senhor, porque ele é perigoso. Então, como eu estou com medo, eu vou orar aqui de casa. O Senhor aceita que eu ore aqui de casa? Né? Quantas vezes tentamos negociar com Deus certas atitudes que Deus pediu para a gente tomar? Isso não é comportamento de filho. Não negocie com Deus as atitudes que Ele pediu para você tomar. Em nome de Jesus, não negocie. Vá lá e faça. Acredito sim que deu frio na barriga, deu medo de Ananias, ao ponto de Ananias responder isto para Deus, mas Deus respondeu para Ananias, falou, vai. Deus responde, vai, está aqui da palavra, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ou você se comportaria falando assim, não, Senhor, esse não tem condição, esse persegue pessoas como a gente. Né? Você faz a leitura ou Deus faz a leitura? Quem está com a verdade, você ou Deus? Se Deus falou, acabou. Aos olhos humanos, jamais uma pessoa que perseguia os cristãos daquela maneira, com tamanha violência, orgulho e altivez, né, fosse um pregador da palavra de Deus, mas Deus já havia determinado isso. E quando Deus determina, acabou. E se Deus quiser te usar, que você consiga falar, Senhor, eis-me aqui, e seja filho obediente. Mude o comportamento da desobediência, de fingir que segue a Deus, ou só seguir ao Senhor em situações que você considera conveniente para você, e deixa Deus te usar realmente em situações que talvez ninguém fosse, a não ser você, filho, filha de Deus obediente. E aí sim, Ananias foi. Com o comportamento de filho, com a obediência de filho, Ananias foi ao encontro de Saulo. E a Bíblia nos diz. E o Senhor continua falando, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor ainda completa isso. Você vai ver, Ananias, né? Ele vai sofrer pelo meu reino, mas ele não vai desistir. Né? E Ananias foi, diz a Bíblia, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Olha o comportamento de um filho, igreja. Irmão Saulo. Não está falando para um perseguidor que até 3 dias atrás matava pessoas como você, impôs as mãos. Mas você é filho, você é filha, você vai dar orgulho ao Senhor. Então, imbuído do título de filho, de filha, no caso de filho, Ananias foi lá, de filho de Deus, encontrou, foi lá no endereço que Deus mandou, na casa de Deus mandou, chega lá e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia! Você pode ser obediente ao ponto de ter esse tipo de comportamento. E Deus falou mais com ele, porque você viu que Ananias chegou sabendo, né, que Jesus tinha aparecido para ele no caminho. A Bíblia não relata isso, só manda ir, dá a casa, dá o endereço bonitinho, mas Ananias chega aqui e fala, olha, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, como é que ele sabe? Ele tinha acabado de chegar ali, Deus já tinha revelado a Ananias tudo o que tinha acontecido. Pode ir lá, filho, porque ele já é outra pessoa, ele já mudou de comportamento. Pode ir tranquilo, filho, sou eu quem faço, só vá. Sou eu quem faço. Deus não poderia curar a cegueira de Saulo sem Ananias ter ido lá? Sim ou não? Deus poderia ter curado a cegueira de Saulo, mas Deus tem prazer em usar os seus filhos para que a obra aconteça. Você entende isso? Você entende que você é instrumento precioso na mão do Senhor? Ah, pastor, mas eu sou só uma chave de fenda. Ah, é? Então aperta um parafuso com a mão, vê se você consegue apertar. A chave de fenda é preciosa, ela é usada para coisas que a mão humana não consegue fazer, por isso ela existe, para situações específicas. Não se menospreze, você que está assistindo essa aula, não se menospreze. Ah, eu sou menos no que... Não, um é um martelo, outro é a chave de fenda, e assim Deus usa. Deus usa. Deus usa, o martelo vai pregar, então vai pregar. A chave de fenda vai lá apertar, e assim Deus usa. Deus abre
a maleta de ferramenta e está lá eu, você e muitos que estão assistindo a aula, mas que a gente não seja uma ferramenta enferrujada, porque senão o Senhor não vai usar. O Senhor vai ter que consertar aquela ferramenta para que ela seja usada. Então, Ananias foi um instrumento nas mãos de Deus para que Saulo voltasse a enxergar. Então, aceite, mude o seu comportamento, obedeça ao Senhor, né? Saulo mudou o comportamento e Ananias, como nova criatura, como servo do Senhor, teve o comportamento de obedecer ao Senhor, por mais que humanamente aquilo fosse ilógico, mas ele foi e obedeceu, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E logo, a Bíblia diz, e logo, ou seja, imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Tá bom para você? Posso ouvir um glória a Deus aí? Não ouvi? Hã? Glória a Deus? Amém. Porque logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, ou seja, vai lá, obedece o Senhor, vai acontecer. Mude o seu comportamento, para de resistir à voz do Senhor. Vai lá, Deus falou, vai e faça. Ele foi e fez e aconteceu. Imediatamente, a Bíblia diz, que Saulo volta a enxergar. Imagina só quando Ananias vê que Saulo está enxergando de novo, ele teve cara assustado e falou, enxergou de novo, será que ele está me vendo? Estou vendo que é um cristão aqui. E glória a Deus, ele voltou a ver. E com certeza, o olhar de Saulo não era mais o olhar agressivo, o olhar de ódio, rancor, mágoa e violência que existia do mesmo homem há 3 dias atrás. O olhar de Saulo era um olhar de paz, de alegria. Sinceramente, igreja, eu imagino assim, a Bíblia diz, imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Eu imagino ali que muito provavelmente, a Bíblia não diz isso, talvez tenha ocorrido um abraço entre Saulo e Ananias. E Ananias glorificando o nome do Senhor, falando, realmente Deus é maravilhoso, olha a transformação que Deus fez nessa pessoa. E sei lá se os dois se abraçaram, choraram, sorriram, não sei. Mas a Bíblia diz que imediatamente ele, levantando-se, foi batizado. O que mais eu posso fazer? Imagina só, a nova criatura, o novo comportamento, a sede de mostrar que serve ao Senhor. Você que já se batizou, glória a Deus. Você que não se batizou, se batize. Né? Dê ao Senhor mais esse ato de confirmação. Aceitou a Jesus, viu que é dele, confessa a Ele como seu Senhor e Salvador, amém. Batiza, morre o antigo homem e nasce o novo homem. É isso, esse é o símbolo do batismo. Cadê você tomando esta atitude? Porque foi imediatamente o que Saulo quis fazer. O que mais eu posso fazer? Como eu posso mostrar mais para o mundo que eu sirvo a esse Deus maravilhoso? Batizando, então eu vou me batizar. Né? Vou me batizar mesmo porque ele tinha ciência, né, de que os cristãos faziam isso. E aí ele quis fazer também, é a prova, eu quero mostrar para esse mundo, né, diante de testemunhas a quem eu sirvo. E a Bíblia diz imediatamente que ele levantando-se, foi batizado. Não é lindo? Deus é capaz de todas as coisas. Pastor, eu tenho um marido violento. Pastor, eu tenho uma esposa violenta. Ou que se comporta de maneira mundana. Ei, o que Deus está falando ao seu coração? Eu entendi o comportamento dela, o comportamento dele. Mas e você, como está se comportando? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Qual está sendo o seu comportamento diante dessa situação? É fácil olhar para outras pessoas e condenar o comportamento dos outros. Essa é a posição de juiz, é a posição mais fácil que tem. Mas eu te pergunto, como você está se comportando? Diante dessa situação, desse caos que você vive talvez dentro do seu lar, qual está sendo o seu comportamento? Que o seu comportamento seja nesse momento de ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar direção. Ora ao Senhor, falou, Senhor, impacta ele, ou impacta ela, como o Senhor impactou Saulo com a sua glória, porque as minhas palavras, as minhas atitudes não estão alcançando. Então que seja a sua mão poderosa ali, Senhor, em nome de Jesus, impacta ele em sonho, em visão, em luz, como o Senhor fez com Saulo, mas impacta ele para que ele possa entender realmente quem o Senhor é e como o Senhor tem, como o Senhor quer que a gente se comporte. Seu comportamento está sendo um comportamento de fé ou está sendo um comportamento de desistência? Está sendo um comportamento onde realmente você acostumou com aquela situação. Ei, filho de Deus, filha de Deus, se comporte
como nova criatura. Entenda que Deus não te esqueceu, não te largou. Deus está trabalhando. Mas, por favor, se posicione, se comporte como filho e como filha do Senhor. Louve, adore e ore. Ah, mas ouvi um xingamento aqui, pastor. Louva, ora, adora. Em nome de Jesus, não responda, não retalhe, não se rebaixa. Filho e filha de Deus, Deus te colocou num patamar. Se comporte como filho de Deus, independente do que você estiver passando ou sofrendo. Atos 9, de 19 a 28. E aqui encerramos a aula de hoje. E a Bíblia nos diz: e tendo comido, ficou confortado. As escamas dos olhos caíram, Saulo voltou ali a enxergar. Quero ser batizado, foi batizado. Agora sim, agora eu tenho até fome. E aqui, e tendo comido, ficou confortado. Se comeu ali, a Bíblia diz, ficou confortado. Ufa, glória a Deus, comi, me saciei, estou feliz. Estou confortado. Porque é isso. Quem entende que é nova criatura e sabe se confortar, sente o conforto do Senhor. O conforto do Senhor aqui dentro, independente do que estiver acontecendo. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aqueles que ele foi perseguir. Lembra? Ele esteve com ele nesses dias. O que isso significa, igreja? Título da aula de hoje, uma mudança de comportamento. O perseguidor virou irmão. Oh, glória a Deus! O perseguidor virou amigo. O perseguidor virou família. Oh, glória a Deus! Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. E sede, glória a Deus! Jesus falou para a samaritana naquele poço: se você beber dessa água do poço, você vai voltar a ter sede, mas se você beber dessa água aqui, jamais terá sede, glória a Deus, né? E imbuído dessa água, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, aquele que perseguia, pregava, oh glória a Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos, estavam impressionados, né? Atônitos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Óbvio que Saulo naquele momento estava sendo questionado. Claro, aquela pessoa que há 3, 4 dias atrás agia daquela maneira, quem ele está prendendo? Isso é uma pegadinha, isso é uma armadilha, né? Ele está aqui, mas só está vendo aí quem está dando glória a Deus aí para depois perseguir no final. Claro, ele causou desconfiança, mas para ele, ó, ele estava cheio, ele estava transbordando, então ele não podia ficar calado. As pessoas acreditando ou não, duvidando ou não, esse é o comportamento da nova criatura. Eu quero que você entenda bem isso. Se você se comporta realmente como nova criatura, quem está duvidando de você, quem está achando que você não é capaz, quem está te julgando, criticando ou tramando contra você, ó, você sabe em quem você tem crido, porque você é nova criatura e mudou o seu comportamento. Você vai orar por essas pessoas, né, para declarar que ela, em nome de Jesus, conheça ao Senhor que você serve e também mudem o comportamento delas. Você não perde mais tempo brigando ou entrando em embate com elas, tá? É isso, igreja, que a gente consiga mudar de comportamento. Né? E as pessoas, como a gente estava lendo aqui, duvidava deles. Não era esse cara aí que levava as pessoas presas, né? A Bíblia diz, Saulo, porém, se esforçava muito mais. Olha o que a Bíblia diz. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Não, estão duvidando de mim, então eu vou ser melhor. Não, mas é que seu passado, né? Não, tudo bem, o meu passado eu realmente errei demais, mas eu sou nova criatura, então eu vou fazer melhor para que elas creiam realmente que eu estou pregando a Jesus. Saulo, porém, se esforçava muito mais, diz a Bíblia, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então os judeus que não acreditavam começaram a ficar confusos pelas pregações de Saulo ali. Né? Ou seja, ele se esforçava muito mais e conseguia, através do esforço dele ali, né, conseguia atingir os objetivos. Continuando aqui, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Para o matar. Saulo virou o jogo ali, mudou de comportamento. E a perseguição começou a ser muito mais forte. Aquele que perseguia começou a ser perseguido,
por causa de mudança de comportamento. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Ah, é? Não existia ali uma irmandade? Não existia ali os discípulos juntos, cujo Paulo já era mais um deles ali? Né? Então, os discípulos, olha, eles cercam a cidade de dia e noite, estão vendo a hora que Paulo entra, que Paulo sai, então para ele não ser pego, vamos descer aqui num cesto aqui, pelos muros da cidade, porque daí não desce, não entra nem sai pelas entradas. Então, Deus dá estratégia, Deus dá discernimento, igreja. Só obedece, muda o seu comportamento, a obra de Deus vai continuar sendo feita, Deus vai te proteger, né? Como eu falei aqui, Deus vai dar escape, sempre dará, glória a Deus. Continuando o texto, então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E eu encerro aqui esta aula. Glória a Deus, Deus protegeu, Deus guardou, né? E as pessoas mesmo com desconfiança, agora outras começavam a dar testemunho, não falando, ele era assim mesmo, mas agora ele é diferente. Ele estava sendo endossado por pessoas que estavam entendendo nele um novo comportamento, um novo discurso, e de maneira obviamente verdadeira, não um discurso da boca para fora. E é isso, igreja, que eu quero que você entenda. E ele saiu daquele caminho e entendeu o melhor caminho que teria para a vida dele. E Saulo, realmente que falamos aqui hoje, é o nosso querido irmão Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, cartas lindas, lindas, lindas. Atos dos Apóstolos, eu vou falar para vocês que é o meu livro preferido da Bíblia. É um livro onde Jesus morre, como se falasse assim, a Bíblia fala, agora é com vocês, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, agora é com vocês, com você que está assistindo essa aula, comigo aqui, né? Que a gente consiga mudar o nosso comportamento. Se Deus fez o que fez com Saulo, transformou de quem era para quem foi depois, o que Ele não pode fazer comigo e com você? Mude o seu comportamento. Cuidado, mais uma vez, com o primeiro versículo que eu citei, as más companhias. Cuidado com as más companhias, né? Que você consiga entender, ou pregue para elas, ou Deus vai afastá-las dos seus caminhos. E com o exemplo de Saulo, perceba a glória de Deus na sua vida. Ouça a voz do Senhor. Mude aquilo que o Senhor quer que mude. Limpe aquilo que o Senhor quer que seja limpo, né? E que você consiga, que você e eu, né, que nós consigamos nos tornar um servo de Deus tão valoroso, né, porque somos vasos preciosos ao Senhor. Né, e muitas vezes nosso comportamento não condiz com aquilo que Deus está esperando. Chega, está repreendido aqui todo o estresse, toda a contenda dentro de todos os lares que assistem esta aula. Em nome de Jesus, toda a contenda dentro de todo ambiente de trabalho, que a gente consiga enxergar a mão do Senhor ali e que a gente fale, mesmo com julgamentos, como ele começou a sofrer perseguições, né, julgamentos e perseguições, mas a Bíblia diz que ele se esforçava cada vez mais, ou seja, ele não recuava, ele não olhava para trás, ele não voltava a visitar o velho homem. Ele mostra, né, diante das atitudes e palavras que ele estava ali para pregar aquilo que era de Deus, pronto, acabou. E honrar ao Senhor em todas as atitudes, pensamentos e palavras. Você está honrando ao Senhor em todas as atitudes, pensamentos e palavras? Se comporte como filho, como servo de Deus. Se comporte, mude de comportamento. A velha criatura não existe mais, é a nova criatura que vale. E é isso que a gente aprendeu nesse lindo exemplo hoje citado aqui. Andava com eles em Jerusalém entrando e saindo. Né? Então, ou seja, já fazia parte dessa nova turma de discípulos, de pregadores, de quem cria. E com certeza o poder de Deus fluía nas mãos de todos eles ali. Que o poder de Deus flua cada vez mais nas suas mãos. Em nome de Jesus, você que se comporta hoje de maneira diferente, que você viva grandes coisas da parte do Senhor e que o poder de Deus flua cada vez mais. Mudou seu comportamento? Espero que tenha mudado sim o seu comportamento para ser nova criatura. Nos vemos na semana que vem com a próxima aula. Tema da próxima aula, ação. E falaremos, obviamente, desse tema na próxima aula. Que Deus continue te usando, te abençoando. Aproveitou a oportunidade? Virou nova criatura, mudou de identidade. Você não é mais o mesmo, você é diferente e por isso se comporta de maneira diferente. Seu comportamento também mudou. Deus continue te abençoando, tá? Uma excelente semana, beijo no teu coração. Valeu!